Antes de uma pessoa estudar a Bíblia, seja um pregador ou não, ela deveria pedir a Deus para que o Espírito Santo lhe ajude a entender o que está escrito, ou para que possa transmitir corretamente a mensagem de Deus, tá? Então eu posso ter lido um texto bíblico várias vezes, mas esse texto bíblico sempre vai trazer para mim uma interpretação diferente. Não é que a palavra muda, a palavra ali é a mesma, só que a interpretação dela muda a todo momento. Então precisamos pedir a Deus essa orientação para que Ele venha nos guiar da forma que Ele quer falar com a igreja. Lembre-se que você é o canal para alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Amém? Você é o canal para alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Use diferentes traduções. Se você puder ter uma Bíblia de estudo, amém. Se não puder, a internet hoje tem. Você pode dar uma pesquisada lá, tá bom? E hoje tem vários livros que nos ajudam a entender melhor a Bíblia na internet. Inclusive, tem um irmão que me perguntou quais os melhores livros que poderia fazer ele entender melhor a Bíblia. Eu vou passar para ele daqui a pouco, não. Assim que me sobrar um tempo aqui depois da gravação, eu vou estar passando para ele. Quem quiser também, eu posso estar passando para vocês. E muitos desses livros você encontra de forma online na internet, não precisa nem comprar. Se você comprar, é bom que você vai ter um acervo dentro da tua casa, né? Mas para você ler na hora que você quiser, vai lá, pega ali, vai lendo. Mas se você não tiver como comprar agora, na internet vai ter muitos livros disponíveis de forma digital para você estar lendo, tá bom? Use diferentes traduções. E uma Bíblia de estudo é muito bom para te ajudar. Eu não aconselho muito assim a Bíblia de estudo, que a vida da pessoa fica preguiçosa demais para interpretar a Bíblia, porque vai estar tudo mastigado ali, né? Uma Bíblia de estudo. Tem vezes que está tudo mastigado ali no rodapé, na próxima página, ao lado ali do versículo. Mas para quem está iniciando agora no Ministério da Pregação, a Bíblia de Estudo vai ajudar muito, tá bom? Então pode adquirir sim a Bíblia de Estudo, tá bom? Se você for dar um sermão ou uma pregação, né, a gente fala sermão aqui, mas é a pregação. Veja a sua passagem bíblica em diferentes traduções. Eu já falei isso aqui anteriormente. Tenha, de forma online mesmo você encontra Bíblia. Por exemplo, eu vou ministrar no Salmo 23. Eu gosto muito da tradução ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Você pode pesquisar esse mesmo versículo em várias traduções e você vai ler, vai observar que tem uma diferença. Não é que a Bíblia ela se transforma ali no que está escrito, é que a interpretação de quem traduziu vai simplificar o entendimento de quem está lendo, tá bom? Então por isso que é bom ter várias traduções. É útil ver como algumas pessoas estão escritas em diferentes traduções. Você pode usar uma Bíblia de estudo para ver o que o comentário diz sobre certos versos. Embora as notas de estudo não sejam inspiradas exatamente por Deus, elas podem inspirar você a pensar em algo a ser adicionado sobre os versículos em que você está pregando. Aí você me pergunta, peraí, pastor, se eu disse a Bíblia não está inspirada por Deus? Não, a Bíblia é inspirada por Deus. Tá? O intérprete dela é o Espírito Santo. O que eu estou falando aqui, embora algumas traduções, talvez houve um erro ali na hora de colocar a letra no papel, algumas traduções não são inspiradas por Deus. O homem traduziu de uma outra forma para que possa aquele que está lendo entender melhor, tá entendendo? Entender melhor. É isso. Nós estamos dizendo que a Bíblia é algumas notas de traduções, elas podem ser que não sejam inspiradas por Deus, mas o conteúdo dela sim é inspirado por Deus. Algumas traduções, por exemplo, tem a tradução da linguagem de hoje, ela vai falar de uma forma mais simples para o pessoal da época de hoje entenda melhor. Existe a Bíblia da tradução da linguagem de hoje? Existe. E também é uma forma de você ler para entender melhor o que está escrito, tá bom? Agora, eu gosto muito da ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Mas é bom você ter várias traduções para que você possa compreender melhor até mesmo aquele versículo, aquele texto. Tá entendendo? Então, um excelente exemplo aí para você estar fazendo antes de preparar o teu sermão é pesquisar na internet mesmo, em várias traduções diferentes, aquele versículo a qual você está lendo ou preparando para ministrar, para pregar. Deixa eu dar um saltinho aqui, pular um pouquinho ali. Ah, tá falando ali da Bíblia King James. É assim me fala? King James, acho que é. Eu tenho uma Bíblia da King James. E ela tem algumas referências interessantíssimas, que ajuda muito
Então, se você quiser adquirir, tem a Bíblia da King James, que é aquela fininha, para quando você for pregar, tá levando, não carregar uma Bíblia grandona igual a minha da King James é grandona, porque ela tem várias referências. É uma ótima Bíblia para você poder buscar ali nas referências alguma coisa que vai te ajudar assim no mistério da pregação. É muito bom, tá bom? Quem vê você ministrando numa Bíblia King James vai pensar que você estudou não sei quantos anos aí de teologia, porque ela tem umas referências muito boas. Ela tem uma referência muito boa que um dia eu posso trazer minha Bíblia aqui para estar mostrando para vocês algumas referências que existem nela, que vai abrir bastante a tua mente. A Bíblia King James, tá? Bíblia King James, tá bom? Tem umas referências muito boas, interessante mesmo, a referência bíblica, que pode ajudar a esclarecer ou dar mais significado ao versículo ou aos versículos que você está estudando. Além disso, em alguns casos, existem Bíblias que contêm notas numeradas, que dão ao grego, hebraico, aramaico, originais de uma certa palavra que podem tornar a passagem mais clara, né? Mais clara. Dicionários e comentários bíblicos são de grande valia quando são usados da maneira correta, que também você vai encontrar disponível aí na internet. Só tem que ter cuidado você não pegar algumas coisas que acaba sendo heresia. Eu quero continuar mais um pouquinho com vocês. Na parte criando o esboço. Não cria um sermão vazio. Lembra que eu falei aqui da pregação vazia? Não cria um sermão vazio. É disso que eu vou falar agora com vocês. Muitos professores ensinam que você pode ter o seu esboço ou sermão inteiro impresso. Algumas pessoas não gostam muito, pois dizem sentir-se como se estivesse dando um discurso. Tem receio de parecer muito mecânico ou algo do tipo. Outras pessoas usam notas principais marcadas normalmente na própria Bíblia. Marcam de forma a ressaltar certas seções da Bíblia. Uma boa maneira seria conseguir mesclar as duas coisas. Sabemos a importância de um sermão estruturado, contendo títulos, subtítulos ou tópicos, que eu vou esclarecer mais ainda sobre isso, tá bom? Incluindo também as passagens bíblicas ou versículos, e fazer um pouco sobre o que essa passagem está dizendo. Indicamos que faça o resumo com título simples. Dê uma breve palavra ou duas sobre o que é essa seção, e siga essa seção com o versículo das Escrituras, que sobre, por exemplo, com o versículo das Escrituras que você separou para usar neste tópico. Faça uso do que aprendeu sobre crítica textual e contexto bíblico. Adiantamos que tem a ver com as premissas da hermenêutica bíblica, que muito lhe ajudarão no entendimento das Escrituras. Você pode estar se perguntando o que é hermenêutica bíblica, né? O que é hermenêutica bíblica? Eu vou falar aqui rapidinho para vocês, e na próxima aula a gente dá continuidade. A hermenêutica bíblica é a disciplina acadêmica que estuda os princípios e métodos de interpretação da Bíblia. O objetivo é compreender o significado das palavras de Deus, extraindo-os dos textos sagrados. A hermenêutica bíblica é importante para que os cristãos possam entender o que a Bíblia realmente ensina. Para isso é preciso considerar o contexto histórico, gramatical e lógico do texto, bem como a fé que ele transmite. Alguns pontos que devem ser considerados para uma boa interpretação da Bíblia, a gente vai deixar para falar na próxima aula, tá bom? Eu não sei se a aula de hoje foi muito proveitosa para você, espero que sim, tá? É uma continuidade da aula anterior, essa é a aula de número 4, e que eu tenho certeza que de alguma forma foi... Bora dar continuidade, bora finalizar então logo aqui a hermenêutica? Bora então? Bora. Primeiro, a ação do Espírito Santo na transmissão do texto. Segundo, a tradição da comunidade em torno do texto. Terceiro, a história em que o texto está situado. Quarto, aqui está tudo incluído, né? A palavra hermenêutica tem origem grega e significa a arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso. Tá ok? Um texto ou discurso. Eu falo sempre para o pessoal a qual eu dou aula o seguinte, você tem que entender a ação do Espírito Santo na transmissão do texto, a tradição da comunidade em torno do texto, ou seja, aquele texto que está sendo falado ali, foi para quem, em que momento e para quê. Nós temos que entender isso. A outra é a história em que o texto está situado, ou seja, para que momento aquele texto está sendo falado ali na Bíblia. Porque tem gente que pega tudo na Bíblia e traz para hoje e quer mudar o hoje. E muitas vezes aquele texto bíblico, Deus está falando para uma determinada pessoa, ou para um determinado povo, para uma determinada época e para uma determinada localidade. E aí nós temos que ter cuidado, para nós não começar a fazer uma bagunça
no meio da nossa igreja, ou até na nossa própria vida espiritual, ou na vida daqueles que estão ouvindo, tá entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A ação do Espírito Santo, a tradição da comunidade em torno do texto e a palavra em que o texto está sendo usado. Hoje, perdão, a história em que o texto está sendo usado, né? Não se esquecendo da exegese. Quem lembra o que é exegese? Eu falo muito na programação de rádio sobre exegese. Exegese, né? A exegese. Você também pode se perguntar, está na apostila, você também pode se perguntar o que é exegese. Exegese bíblica é o estudo e a interpretação crítica das escrituras bíblicas. Ela é um recurso teológico, histórico e gramatical que visa compreender o sentido do texto bíblico. A exegese bíblica é importante porque, na última aula eu vou falar sobre a exegese bíblica e exegese também, tá bom? Na última aula, que nós vamos ver aí se a gente vai combinar para trazer essa aula de forma presencial. Estou planejando isso aí e eu vou falar com todos os alunos, tá bom? Então a exegese bíblica é importante porque permite uma compreensão mais precisa do texto bíblico, fornece bases para uma construção teológica e histórica melhor fundamentada, ajuda a entender como os primeiros destinatários compreenderam os textos sagrados, ajuda a entender a intenção original dos autores, tá? Dos autores. Exegese, agora estou falando da exegese. Exegese é extrair do texto exatamente, exegese, tá certo. Exegese é extrair do texto exatamente o que o texto está dizendo. Isso é exegese. O que é extrair do texto exatamente o que o texto está dizendo? Como eu falei, para quem está sendo falada, em que momento está sendo falado, para que povo está sendo falado, para que período está sendo falado. Isso tudo aí tem que saber, gente. Não é só abrir o versículo, leu lá um texto e saiu pregando, não. Isso tudo nós temos que saber. Então a exegese é isso, é extrair do texto exatamente o que o texto está dizendo. Agora vamos falar de exegese. Exegese. O que é exegese? A exegese bíblica é uma interpretação do texto bíblico que incorpora os pontos de vista do leitor. É o oposto da exegese bíblica, que é a análise crítica das escrituras para decidir seu significado original. A exegese bíblica ocorre quando o intérprete desconsidera regras de interpretação para impor suas próprias ideias ao texto. Isso pode distorcer a mensagem da Bíblia. Você entendeu agora? Tem gente que, por mais que você leia o texto bíblico com ela, tem gente que, por mais que você explique o que a Bíblia está querendo dizer a respeito daquele texto, ainda que você explique para ela o que o texto quer dizer, mas ela já decidiu que vai ser do jeito que ela quer, do jeito que ela acha. E aí não tem que mude a cabeça dela. Isso aí se chama exegese. Incorporar as suas próprias ideias ao texto, tá? Que acaba distorcendo a palavra. Voltando a falar sobre o sermão, na próxima aula, aula número 5, a gente volta a falar aí sobre o sermão. Eu quis encerrar logo aqui com a exegese e exegese, tá bom? No próximo sermão estamos de volta, na próxima aula, já estou falando de sermão. Na próxima aula estamos de volta falando aí do curso Ministério da Pregação, tá bom? Que essa aula de número 4 tenha sido importantíssima para você, muito valiosa. Que Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, me chama no meu privado e até a nossa aula de número 5. Deus abençoe.